Quero convidar você agora a abrir a tua palavra, para a gente, pega a tua Bíblia, abre ela no livro de 2 Crônicas, onde nós vamos nessa manhã dar uma olhadinha com mais carinho. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu já vou colocar aqui na tela o tema da nossa meditação, do nosso estudo dessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa aberto aí, que daqui a pouquinho você vai descobrir qual é o texto que nós vamos ler. Mas antes eu queria, com a Bíblia aberta, pedir a bênção de Deus para a gente, através de uma oração, para a gente estudar esse texto. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã de sábado, manhã tão especial, o Senhor tocou em nosso coração e aqui estamos nós, com essa igreja repleta, Senhor Deus, de pessoas que têm um desejo no coração, desejo de se aproximar de Ti, de viver segundo a Tua vontade, de Te conhecer melhor, de entender melhor os Teus mistérios. E nessa manhã, nós queremos pedir que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, fale conosco e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nessa manhã eu quero conversar com vocês, estudar com vocês um tema talvez um pouco conhecido para alguns, mas para muitos não muito conhecido. Pode jogar para a gente na tela o título dessa manhã? Nós vamos falar um pouquinho sobre o dom profético e o ministério de Ellen White. Na verdade, esse ano é um ano especial. Estamos aqui em 2015 e a igreja está comemorando 100 anos de legado do ministério de Ellen White, ou seja, ela faleceu no ano de 1915 e exatamente esse ano completa 100 anos então desse legado. Mas eu queria falar com vocês sobre algumas coisas especiais a respeito disso. Na verdade, muitas pessoas quando olham para a igreja adventista, e talvez você quando estava conhecendo, você que está vindo hoje, está conhecendo, já ouviu por aí que essa igreja não seria uma igreja, mas seria já ouviram isso já? Muitas pessoas falam, e justamente elas falam isso, por quê? Porque a igreja, ela aceita o dom profético manifestado nessa pessoa, na pessoa de Ellen White. Então é um ponto assim crítico, digamos, um ponto controvertido, e nessa manhã eu queria esclarecer um pouquinho sobre isso, tirar um pouquinho as dúvidas, entender um pouco o dom profético na Bíblia. Ellen White não aparece na Bíblia, mas o dom profético aparece. E diante disso, o ministério dela. Podemos aceitar? Não podemos aceitar? O que ela representa? Como devemos encarar ela, né? Ou o ministério dela, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, pode colocar na tela de novo, é uma pequena introdução para a gente pensar. Na verdade, eu vou colocar aqui todos os detalhes para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Quando a gente vai pensar um pouquinho em Deus, vai até a Bíblia, nós percebemos que Deus ele se manifesta de duas formas. Deus ele não quis ficar escondido dos seus filhos. Pelo contrário, ele resolveu se revelar. E Deus usa duas grandes maneiras de se revelar aos seus filhos. A primeira delas, está escrito aqui, qual que é a primeira maneira? Grifadinho ali, a revelação natural. Dentro da revelação natural, Deus usa a natureza como um livro da revelação de Deus. Quando a gente olha para as belezas da natureza, para a profundidade, nós vemos que existe uma mente que arquitetou, que está por detrás disso. Não tem como a gente não reconhecer que existe um Deus quando a gente olha para a natureza. Um designer inteligente, como alguns cientistas admitem, mesmo não admitindo a existência de Deus. Então nós vemos que existe um Criador, mas a natureza não fala tudo sobre Deus, então Deus se revela de outras maneiras também. Dentro da revelação geral, Ele usa também a nossa consciência, ok? Deus fala através da nossa consciência. Por exemplo, quando você está ali numa situação difícil, tem que tomar uma decisão complicada entre certo e errado, sempre vem uma voz falando ao teu coração. Já ouviu essa voz alguma vez já? Dizendo, olha, não faz isso, está errado. Deus se revela também através da nossa consciência. Mas Deus
entendeu que isso não revelaria tudo sobre ele. Por isso ele usa uma segunda maneira de revelação, que é a revelação específica. Dentro da revelação específica nós temos várias coisas. Uma delas, por exemplo, é esses dois nomes aqui diferentes, Urim e Tumim. Alguém já ouviu falar dessa expressão na Bíblia? Já? É uma maneira específica que Deus usava para se comunicar lá na época de Israel, quando tinha o santuário dentro do povo de Israel. O sacerdote, que era o líder espiritual do povo, ele usava uma roupa diferente, e na sua roupa ia aqui 2 pedras. Essas 2 pedras, unidas por uma pequena corda, volta ao pescoço, elas ficavam penduradas no peito do sacerdote. E quando existia uma questão difícil, onde a pessoa tinha que decidir, faço isso ou faço aquilo, a pessoa procurava o sacerdote orava a Deus, e as pedras, elas respondiam. Uma pedra acendia quando a resposta era sim, e a outra apagava quando a resposta era não. Já pensou que legal? Se nós tivéssemos Urim e Tumim hoje para tomar as decisões da nossa vida, não seria mais fácil? Essa é uma maneira que Deus usava para se revelar. Outra maneira que Deus usava e usa para se revelar, lógico, a história. Nós temos na Bíblia a profecia sobre os impérios desse mundo que iriam dominar. E quando nós estudamos a história, nós vemos um Deus também trabalhando no decorrer da história. Não tem como a gente olhar e estudar os eventos históricos e a gente não chegar à conclusão que existe um Deus. Mas isso ainda não fala tudo. Aí Deus, ele nos deu também uma revelação bem específica, que é o quê? A Bíblia é uma revelação de Deus. Veja, mas a Bíblia mesmo fala que a melhor revelação de todas, de Deus, é quem? Jesus. Uma vez um discípulo perguntou para Jesus assim, Jesus, mostra o Pai para nós. E Jesus disse, olha, tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus foi uma maneira de Deus se revelar para nós. Nós podemos entender um pouquinho do caráter, do plano, do propósito, do amor de Deus. Jesus, ele revela o Pai. Mas veja, existe uma outra maneira de revelação também, bem usada por Deus ao longo da história. São os chamados profetas. Os profetas foram usados como um meio de revelação especial. Deus falava face a face com Adão e Eva. Deus chegou a falar com Moisés no monte, ainda que escondido, mas ele falou. Deus falava face a face com a sua criatura, mas com o tempo, o pecado foi separando o ser humano de Deus. E Deus então passou a escolher homens consagrados e mulheres consagrados para serem os seus porta-vozes. Na verdade, profeta significa isso, mensageiro, porta-voz, que fala em lugar de. Ou seja, Deus escolhia uma pessoa consagrada, diferente das outras, temente a Deus, e dava mensagens especiais para essa pessoa, através de sonhos, visões, impressões, e às vezes até falando com essa pessoa. E esse levava então para o povo de Deus. Nós vamos perceber uma coisa interessante também quando a gente olha, pode colocar de novo, a história da igreja, do povo de Deus. Nós vamos perceber que em todo o período que o povo de Deus viveu sobre a face da terra, ele foi acompanhado pelo ministério de um profeta. Vocês concordam comigo? Dá uma olhadinha aqui. Antes do dilúvio, quem que era, ou melhor, durante o período do dilúvio, quem que era o profeta? Me ajudem aí. Durante o período em que o povo foi para o Egito, Deus levantou quem? Mais à frente, saindo do exílio, quem que Deus levantou? Moisés. No período antes dos reis, com a transição para o período dos reis do povo de Israel, quem foi o profeta? Samuel. Depois, no período dos reis, no período de Davi, quem foi? Natã. Pode me ajudar? No período de Acabe, Elias. No período de Ezequias, indo para o exílio, quando o povo ficou na Babilônia durante anos, quem foi o profeta? E lá no período do exílio, quem? Daniel. Depois do exílio, nesse período, depois que o povo voltou da Babilônia, quem foram os profetas? Tem vários. Malaquias, Obadias, e aí vai.
Nos dias de Jesus, antes de Jesus inclusive começar seu ministério, qual foi o profeta que surgiu? João Batista. Depois da morte de Jesus, temos vários, os discípulos, mas em específico, João, o discípulo, ok? Então veja que em todo o período da igreja, Deus ele concedeu o ministério dos profetas. O dom profético estava presente no povo de Deus, na igreja. E a pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: nós olhamos para essa lista e a gente pensa um pouquinho, poxa, mas que lista machista, né? Só aparece homem. Será que tinha mulheres profetas na Bíblia? Tinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Opa! Bom, a gente tem várias, né? A irmã de Moisés mesmo foi profeta, Miriam. A gente tem aqui Débora, a gente tem Hulda. Não a Hulda que vocês conhecem aqui, né? Se bem que a professora Hulda, nossa professora, poderia ser também, mas a Hulda da Bíblia. Então, os profetas sempre acompanharam. E queridos, agora eu quero trazer uma pergunta para vocês. Qual que é o grande papel de um profeta? Qual que é o grande propósito de Deus ter um profeta no povo dele, no meio do povo dele? Ter o seu povo, em todas as épocas, acompanhado pelo ministério dos profetas. Qual que é o grande propósito de Deus? Bom, além de trazer mensagens especiais, tem um propósito maior. Eu poderia resumir assim para vocês, olha só. Nos momentos difíceis, de crise e de trevas espirituais, apontar o erro e indicar o caminho para Deus. Liderar uma restauração da verdade. O ministério dos profetas ele foi muito mais forte e evidente quando existia alguma crise. O povo estava totalmente apostatado, longe de Deus. Deus então escolhe quem? Para fazer uma obra de restauração, de apontar o erro e de dizer está errado, o caminho é esse. Quem que Deus mandou? A primeira grande crise foi a crise do dilúvio, e Deus tinha lá Noé. Depois você tem uma outra grande crise, quando o povo de Deus estava como escravo, dentro da Babilônia, dentro do Egito, melhor dizendo, vivendo como escravo, exilados, dentro desse período, para libertar o povo. Deus envia um profeta, Moisés. Mais à frente, o povo de Israel entra numa apostasia tremenda, adorando Deus Baal. E Deus envia então um profeta, Elias, para apontar o erro e para trazer o povo de volta para o caminho certo, para denunciar o erro e para trazer o povo para uma restauração da verdade. Você percebe isso? Aí depois você tem o povo de novo exilado como escravo no cativeiro babilônico. Deus envia então um profeta para restaurar a verdade, para apontar o erro e para mostrar o caminho certo. Daniel. Uma outra grande crise foi na época de Jesus. O povo de Deus estava totalmente secularizado, esperando e criando raízes nesse mundo. Diante disso, Deus levanta quem? João Batista. E João Batista tem uma mensagem dura. A mensagem dele é: arrependam-se, mudam de vida. E ele então aponta o erro e mostra o caminho. Prepare o coração para Jesus que está vindo. Além de trazer o povo da apostasia ou do secularismo para o caminho certo, ele anuncia o breve retorno ou a primeira vinda de Jesus. Ou seja, em todo o período de crise que o povo de Deus viveu, de confusão, de trevas, momentos difíceis, em que a luz estava misturada com as trevas e as pessoas estavam um tanto perdidas, Deus envia então um profeta para que ele aponte o erro, para que ele denuncie o erro, mas também para que ele comece um processo de restauração da verdade de Deus, para que ele traga o povo de volta para o trilho certo. Conseguiram compreender? Ficou claro aí o ministério, o grande propósito de Deus para o profeta? Agora a gente vai ver um exemplo, e é o texto que eu pedi para vocês abrirem, que é 2 Crônicas 20, vamos ler do versículo 1 a 4. Aqui a gente vai ver um exemplo clássico do ministério de um profeta. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 até o 4. Vamos ler e entender um pouquinho da história aqui. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão
vêm contra ti, da além do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o povo. E no verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá recebe uma notícia que 3 nações se uniram num grande exército para vir e destruir o povo de Israel. Lógico, Josafá foi um rei muito temente a Deus, mas tinha um povo frágil. O exército de Israel não tinha chance contra essa multidão que estava vindo contra eles. A primeira coisa que aconteceu no coração de Josafá foi medo, e em segundo lugar, o desejo de buscar em Deus a resposta, o que fazer, como proceder diante dessa crise, diante desse momento tão perigoso e terrível para a gente. Como proceder? Bom, diante dessa circunstância de crise, de medo, de confusão, o povo busca a Deus, para Deus dar uma resposta. E o que acontece? Aí nós vamos para o verso 13 a 17. Deus responde. Mas como que Deus responde? Olha só. Verso 13 até o 17. Vai a tua Bíblia aí de novo para você acompanhar comigo. Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustais, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. E aí no versículo 16 ele começa a dar as instruções. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai disposição, e ficais o quê? Parados. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao seu encontro, porque o Senhor é convosco. O povo ora, pede socorro a Deus. O povo diz: Senhor, nos socorre, mostra o que a gente tem que fazer, como proceder. E Deus responde. Mas quem que Deus usa para responder? Um profeta. Aqui o nome dele é Jaaziel. Ele recebe de Deus esse dom e ele se torna o porta-voz do povo. E ele dá aqui as instruções. A princípio são instruções loucas, que qualquer um que duvidasse do ministério de um profeta e dizia: esse profeta está doido. Como assim? Uma nação, 3 nações, uma multidão de gente armada está vindo para destruir o povo, e a gente tem que ir lá e ficar parado olhando, sem arma nenhuma. E ele mais à frente diz o seguinte: ó, melhor, não vão assim, não vão sem fazer nada, vão vestidos com as vestes musicais e formem um coral. Em outras palavras, em vez de levar um exército, o profeta Jaaziel disse: leve um coral e cheguem lá cantando, porque quando vocês chegarem, a batalha já vai ter sido ganha, o Senhor está com vocês. Aos olhos humanos, o que o profeta disse era algo louco, algo que não tinha como acontecer. Mas aí Josafá, que era um rei temente a Deus, ele fala algo fantástico, que é uma frase conhecidíssima. Olha só o que diz aqui no versículo 20. Na segunda metade do verso: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então esse é o texto que ele nos apresenta. É uma segurança de que nós podemos crer em Deus, podemos crer nos seus profetas, estaremos seguros. Bom, a história ela termina com uma vitória maravilhosa. As 3 nações, os 3 grupos reunidos em um só, entram em confusão e eles guerreiam uns contra os outros, a ponto do povo de Israel chegar e ver um vale só corpos de pessoas mortas. E aqui, mais uma vez a gente vê Deus usando então o ministério do profeta
E quando ele fala, mesmo que seja difícil de acreditar, mesmo que seja contra o que na época se fala, sempre quando a gente crê, nós estaremos seguros. Ok? Então esse é o propósito de um profeta: apontar o erro e mostrar o caminho certo, esclarecer as questões, tirar o medo, prover uma restauração espiritual, uma restauração da verdade também. Bom, agora indo para ir para o final da nossa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vou colocar aqui na tela de novo, né? Seria necessário um profeta moderno? A Bíblia já não é suficiente? O que vocês acham? A gente já tem a Bíblia, a gente já tem Jesus. Esses povos aí não tinha naquela época, né? Então a gente não precisa de um profeta hoje. E alguns dizem, não, profeta, o último foi João, não precisa mais ter profeta. Outros dizem, não, todo mundo é profeta. Então, precisaríamos de hoje um profeta nos nossos dias? Eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Olha só, dá uma olhada aqui no slide novamente. Cada uma das grandes crises que o povo de Deus viveu tinha uma característica. A primeira crise, apostasia. A segunda crise, o povo de Deus estava no exílio. A terceira crise, novamente, apostasia. A quarta crise, o povo de Deus estava escravo no exílio de novo. E depois, o povo de Deus envolto no secularismo e diante da vinda de Cristo. Diante de cada uma dessas crises, Deus enviou um profeta. Agora eu pergunto para você, em que tempo que nós vivemos? Se nós pararmos para pensar nos nossos dias, nós poderíamos pegar todas aquelas características das outras crises juntas e dizer hoje, não estamos vivendo só num tempo de apostasia, mas estamos também exilados nesse mundo. Vivemos num tempo também de secularismo. Vivemos também um pouco antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Ou seja, hoje não temos apenas uma característica das grandes crises, mas todas elas. E para completar, nós também vemos que o nosso cristianismo hoje, que prega Jesus, está subdividido em mais de 45 mil denominações. Você sabia disso? Igreja para tudo quanto é lado, com todo tipo de placa. E o pior, gente, eles pegam a Bíblia e dizem assim, ó, essa é a igreja verdadeira. E tu vai no outro lugar e essa é a igreja verdadeira. Todo mundo usa a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, mas existe uma confusão de ideias tão grande. Você concorda comigo? A gente não sabe para onde ir. Ou seja, diferentes tipos de interpretações. Qual é a certa? No meio de 45 mil denominações. Vivemos no meio de uma confusão religiosa. Concordam comigo? E além disso, vivemos num tempo em que o erro está misturado com a verdade. Ou seja, pergunto para você, será que não precisaríamos hoje também da assistência do dom profético no nosso meio? Será que não precisaríamos? Ok. Para completar, gente, olha só o que esses 3 textos dizem. Pode colocar novamente? Mateus 24, 24, diz assim, porque nos últimos dias, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, Deus fala que nos últimos dias existiriam os falsos profetas, ok? Mas pensa comigo, vocês já viram uma nota de R$7 falsa por aí? Já viram? É lógico que não tem. Só tem nota falsa daquela nota que existe a cédula verdadeira. Se a Bíblia está dizendo que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, é porque nos últimos dias também teriam os... Como é que vai falsificar se não tem o verdadeiro? Aí, Apocalipse fala um pouquinho mais profundo ainda, olha só, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua... Então Deus está falando aqui do povo de Deus nos últimos dias. E ele então dá 2 características para esse povo de Deus nos últimos dias. Eles têm o quê? Ou melhor, eles guardam os mandamentos de Deus e tem o que mais? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Quando a gente vai a Apocalipse 19:10, ali está escrito, você pode conferir na tua Bíblia, ele ajuda a gente a entender. O espírito de profecia é o quê? Ou melhor, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Ou seja, a igreja dos últimos dias teria 2 características em especial. Guardaria os mandamentos
e teria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ou seja, essa igreja teria o dom profético. E por último, Amós 3, verso 7, um texto bem conhecido também. Esse texto é muito bonito, olha o que ele diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. Ou seja, queridos, estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo, num tempo de confusão, de crise, secularismo, apostasia, e hoje também, a Bíblia nos afirma, também teríamos o ministério do dom profético também presente no povo de Deus. A Bíblia fala isso, ok? E agora, para a gente encerrar, eu quero lembrar com vocês dessa irmã, a irmã Ellen White, o chamado de Ellen White. Onde que entra ela dentro do que a gente está falando aqui? A gente vai apenas dar uma pincelada nisso, diante daquilo que a gente falou. Bom, vocês sabem, Ellen White, ela nasceu no ano de 1827, uma pessoa de uma família simples, uma família com vários irmãos. Com 9 anos de idade ela sofreu um acidente bem sério, levou uma pedrada no meio do rosto dela, onde quebrou o nariz, e ela por isso foi impedida de continuar estudando, estudou só até a 2ª série, uma criança bem já sofrida desde o começo de sua vida. E quando ela tinha mais ou menos 15 anos de idade, ela estava lá assistindo um culto na sua igreja. Ela frequentava a igreja metodista junto com a sua família. Passou um homem lá, pregando na igreja dela. Esse homem chamava-se Guilherme Miller. Isso aqui é uma ilustração desse dia. No ano de 1842, ela tinha 15 anos. Estava lá com seus pais, seus irmãos na igreja, e esse homem veio pregar. E esse homem pregou sobre algo muito impactante para a vida dela e para a vida da sua família. Ele falou que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E apresentou cálculos proféticos, apresentou a profecia toda que apontava para isso, de Daniel 8,14, ele com quadros, com uma série de ilustrações, e a família, aquilo foi tão forte, que eles passaram a crer que Jesus voltaria mesmo no dia 22 de outubro de 1844. Ela e toda a sua família. Mas claro, isso não foi apenas com Ellen, mas aconteceu com várias pessoas da época. Guilherme Miller, o precursor do millerismo, pregou nos Estados Unidos durante mais ou menos 10 anos essa verdade. Pregou essa mensagem, melhor dizendo. E mais de 100 mil pessoas se uniram a esse movimento conhecido como millerismo. Pessoas de diversas denominações, não era um movimento de uma igreja, era pessoas, Guilherme Miller mesmo era um batista, Ellen White metodista, que na verdade não era Ellen White, era Ellen Harmon. Ou seja, milhares de pessoas se uniram a esse movimento e esperaram Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. Mas o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Eu tenho aqui a foto da Rocha da Ascensão, como ficou conhecida. Essa rocha aí ficava na fazenda do Guilherme Miller. E no dia 22 de outubro, muitas pessoas se reuniram nessa rocha. Eles ficaram ali, que era um lugar aberto, um lugar bonito, esperando Jesus voltar, no dia 22 de outubro de 1844. Milhares de pessoas estavam aguardando. Algumas pessoas, inclusive, semanas antes, haviam vendido suas propriedades. Tinha uma família que o pai morreu, e eles nem sequer fizeram o funeral, porque a mãe dizia assim para os filhos: filho, deixa o pai na cama dele mesmo, porque Jesus vai voltar dia 22 de outubro, ele vai ressuscitar, por que enterrar ele? E ele ficou ali uma semana, apodrecendo, crendo que ele ia levantar no dia 22 de outubro. Muitas pessoas se desapontaram, porque o dia passou e Jesus não voltou. Foi um movimento assim fantástico, mas quando aconteceu isso, ele se desfacelou. Ok, muitas pessoas sentiram que aquilo ali era um erro, e que religião era uma coisa para pessoas fracas, etc. Abandonaram a fé e foram longe, quiseram mais saber de Deus. Um grupo, porém, bem pequeno, de pessoas que haviam sido tocadas profundamente com a mensagem da volta de Jesus, resolveram estudar
e compreender o porquê que Guilherme Miller errou, o que está errado nos cálculos, no estudo de Guilherme Miller. E esse grupo começou a estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus para tentar descobrir. Guilherme Miller entendia que no dia 22 de outubro de 1844, segundo Daniel 8,14, aconteceria a purificação do santuário. E na cabeça de Miller, a purificação do santuário era essa terra. Quando a Bíblia dizia, o santuário vai ser purificado, Miller entendia, Jesus vai voltar e vai purificar. Mas aí esse povo foi estudando, foi compreendendo, aprofundou-se nas verdades acerca do santuário, nas verdades acerca da volta de Jesus, e eles chegaram a algumas conclusões, e nessas conclusões eles descobriram verdades que haviam sido esquecidas. E no meio desse povo estava uma jovenzinha de 17 anos na época, a Ellen White, né? E exatamente em dezembro de 1844 aconteceu algo fantástico. Vocês têm aqui a foto, melhor, um desenho, né? Ilustração. Em dezembro, no dia 26 de dezembro, exatamente, o grupo estava ali ainda estudando. Eles haviam chego a algumas conclusões. A primeira delas é que aquela data era uma data importante, mas ela não tinha a ver com a volta de Jesus, ela tinha a ver com o ministério de Jesus no santuário celestial. E esse é um outro tema para a gente estudar uma outra hora, certo? Um tema bem interessante e importante. E eles entenderam então que Jesus não deveria ter voltado, mas que Jesus lá no santuário começou a fazer uma obra diferente. Afinal de contas, Jesus não está de férias lá no céu, deitado na rede tomando água de coco. Ele está trabalhando, intercedendo por nós. Só que essa intercessão tem algumas fases, e eles compreenderam então que Jesus entrou numa nova fase nessa época. Mas eles tinham medo. Será que está certo? Será que é isso mesmo? E junto com isso, no estudo bíblico, eles descobriram a respeito dos mandamentos de Deus, do sábado que ninguém observava, estudaram sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o cuidado com a saúde, a questão da morte, o que acontece quando a pessoa morre, várias coisas que para eles eram novas. E esse povo tinha medo. Será que a gente está certo? Será que a gente está errado? Lógico, depois da decepção de 22 de outubro, quem não ia ter medo? Mas aí Deus então levantou essa jovem, Ellen White, e ali no dia 26 de dezembro, ela teve a sua primeira visão. E nessa visão, ela ficou conhecida como, o título da visão, o Clamor da Meia-Noite. Vocês viram aqui o programa Clamor da Meia-Noite? Agora vocês sabem de onde saiu o título do programa que o pastor Iglesias fazia aqui nessa igreja. E nessa visão, Deus confirmou para eles, para aquele grupo, que tudo aquilo que eles estavam estudando era bíblico e era verdadeiro. A partir dali, esse grupo começou a se unir, essa mensagem começou a ser pregada, e esse grupo foi desenvolvendo. Foi nesse contexto, queridos, que Ellen White foi chamada para o seu ministério. E lógico, ao longo da vida dela, que foram 70 anos de ministério, de 1844, dezembro, até 1915, ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos proféticos, onde, derivado disso, ela escreveu vários e vários livros, mais ou menos 60 livros que ela escreveu de capa a capa, e muitos outros que são compilações sobre temas que a igreja continua ali organizando para que a gente conheça. E alguns dos livros mais famosos dela, o livro Desejado de Todas as Nações, que fala sobre Jesus, tem livros sobre família, sobre filhos, sobre educação, sobre a igreja, comportamento cristão, a vida do jovem. Na verdade, ela escreveu mais de 100.000 páginas, ela é, assim, reconhecida mundialmente como a mulher que mais escreveu. E o livro Desejado das Nações, que agora há pouco eu citei, ele é escolhido como a melhor biografia, ou o melhor livro sobre Jesus, de todos os que já foram escritos pela Academia Americana de Letras. E você vê, hoje, o ministério dela, apesar de não existir mais, estar morta, ainda se propagando através da sua literatura. Ok, queridos, nós temos mais uns minutinhos e eu queria encerrar lembrando com vocês uma coisa interessante. Pode colocar para a gente aqui o texto. João 4, verso 1, ele diz assim: bom, os profetas estão aí, vocês não devem dar crédito a qualquer espírito,
Antes, vocês devem fazer o quê? Provar, para ver se eles procedem de Deus ou não. Ou seja, eu apresentei para vocês aqui um resumo de como Ellen White foi chamada. Num tempo de crise, num tempo de confusão, Deus, através dela, apontando o caminho e denunciando o erro. Mas a gente pode aceitar ela como profeta? A Bíblia diz para a gente provar os espíritos. E ela traz pelo menos 5 testes que cada um que se diz profeta deve passar. O primeiro deles, veja aqui o texto, é esse aqui. A pessoa deve fazer o quê? Exaltar Jesus. Olha o que diz ali 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Se o profeta quer ser profeta, ele precisa centrar a sua vida em Jesus. Exaltar a Jesus. Essa tem que ser a característica número 1 do profeta verdadeiro. Um dia uma pessoa disse assim: Ellen, escreva sobre Jesus. E ela sentou para escrever, e ela escreveu tanto, que do que ela escreveu saíram 3 livros. Desejado de Todas as Nações, que tem cerca de 700 páginas. Um segundo livro chamado O Maior Discurso de Cristo, que é sobre o Sermão do Monte. E um terceiro livro que é Parábolas de Jesus. Em uma sentada, mais de 1000 páginas sobre Jesus. O ministério dela exalta Jesus. Basta você ler um dos livros, ela vai exaltar Jesus. Leia Caminho a Cristo, que é um livro bem pequenininho, para você entender isso aqui. O segundo, deve estar em harmonia com a Bíblia, os ensinos desse profeta. Diz lá em Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, ela deve falar de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, de acordo com a Bíblia, não pode se contradizer, em nenhum momento. Ela mesma dizia assim: gente, quem eu sou? Eu sou uma luz menor que leva para uma luz maior. O meu propósito não é acrescentar algo à Bíblia, mas apenas fazer as pessoas irem para a Bíblia, entender melhor a Bíblia. Em alguns momentos ela passa a ser quase que uma comentarista da Bíblia. Você pega um livro, os textos estão ali comprovando, e todos os escritos dela, baseados na Bíblia. Então, nesse teste ela passa também. O terceiro teste, deve apresentar o quê? Bons frutos na sua vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Frutos não só na vida pessoal. Portanto, se alguém diz para você que é profeta, e ele fala na igreja de manhã, mas à tarde ele está lá batendo na esposa, esse aí não pode ser profeta. Ele tem que demonstrar na vida dele os frutos, e também nos ensinos dele os frutos. Ellen White foi considerada a mulher vitoriana. Ganhou esse título no país dela, pelos esforços em favor de pessoas pobres, de pessoas, dos escravos, pessoas simples que viviam na época dela, pela pioneiria na obra de educação, na obra de saúde, em muitas áreas. Nesse teste, ela passa também. Mais um, deve conduzir à obediência. Olha o que diz Deuteronômio 13, 1-4. Acompanhe comigo, a gente está encerrando. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta. Andareis após o Senhor, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos. Então, se algum profeta aparecer dizendo o seguinte, vamos para fazer outra coisa, que não aquilo que Deus manda, não é profeta. Ele tem que levar o povo à obediência a Deus, e obediência tem a ver com os mandamentos, com a guarda dos mandamentos. Ou seja, Ellen White fala muito sobre o amor a Deus, sobre a obediência a Deus, em seus livros também. E por último, vamos lá? As predições desse profeta devem se cumprir, lógico. E veja só, Jeremias 28:9, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Ou seja, as profecias têm que se cumprir, as predições têm que se cumprir. Ellen White fez muitas predições.
ele falou antecipadamente sobre alguns temas que viriam a ser revelados na frente. Só 2 exemplos para a gente para nós não ocuparmos muito tempo. Olha só, em 1870 ela falou sobre a influência que a mãe tem na educação de uma criança mesmo no útero. Ela disse que a mãe tem influência sobre o filho quando ele está no útero. Ela ensina coisas, ela educa já o filho dentro do útero. Ela falou isso em 1870, num livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. Você pode ver isso na página 101 a 138. Anos depois, em 1850, Ashley Montagu, um cientista, ele foi o primeiro a comprovar essa influência, que existe sim uma influência da mãe, ainda quando o bebê está dentro do útero. Vocês já ouviram falar disso já? Os cientistas comprovam isso. Ellen White já falava em 1870 dessa influência. Pelo menos 80 anos antecipada, né? Outra, em 1905, ela falou sobre os efeitos maléficos da cafeína. Estudos recentes, isso ela fala no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 426, e hoje os estudos comprovam que a cafeína, ela altera o ritmo do coração e ela propicia que as pessoas fiquem deprimidas, mexe com o sistema nervoso e tem uma série de malefícios. Ou seja, pelo menos 50, 60, 70 anos adiantada também naquilo que ela já dizia. E assim muitas outras coisas. Tem um livro chamado Eventos Finais, que tem muitas coisas interessantes. Inclusive, ela chega a citar a destruição das Torres Gêmeas nesse livro. Queridos, se nós pegarmos os testes de um verdadeiro profeta, se nós entendermos o que a Bíblia fala sobre profeta, e estudarmos um pouquinho mais a fundo o ministério dela, nós vamos entender o seguinte: ela passa no teste, e ela pode ser reconhecida como uma profeta moderna. Para terminar, o que a igreja adventista entende, e qual é o papel dela para nós hoje? 2 coisas. No passado, preste atenção nisso, isso é algo categórico, ela nunca estabeleceu uma doutrina. Nós não comprovamos nenhuma doutrina que a igreja ensina usando apenas os escritos de Ellen White. Todo estudo bíblico que alguém dá aqui dentro dessa igreja não cita em nenhum momento Ellen White, mas apenas a Bíblia. Não dependemos, se nós queimássemos tudo que ela escreveu, nós não dependeríamos dela para pregar o que nós pregamos hoje. Ou seja, ela não é alguém que inventou alguma doutrina, muito pelo contrário. Depois de um estudo apurado da Bíblia para compreender alguns temas, Deus dava para ela a confirmação de que aquilo ali era ou não a verdade. Ou seja, ela nunca estabeleceu, nunca foi um motivo de nós seguirmos, nunca foi alguém a ser seguida como um Deus, uma espécie de algo assim. Não, sempre a Bíblia e Jesus, ela por detrás, ajudando a compreender melhor. E hoje, lógico, ela continua não sendo mais importante do que a Bíblia, mas ela tem um papel, o papel de uma luz menor, ou o papel de um telescópio, que quando você olha para o céu estrelado, você vê ao olho nu algumas estrelas, mas quando você coloca o telescópio, você consegue ver muito melhor as estrelas, o maior número, a beleza do universo. Os escritos de Ellen White, a igreja adventista entende como um telescópio, que quando nós colocamos ele e vamos até ele, a gente consegue compreender melhor a palavra de Deus, consegue entender melhor e até se apaixonar por isso. Portanto, queridos, concluindo, o ministério de Ellen White, o dom profético de Deus, ele me ensina que Deus me ama, que Jesus me ama, que Jesus, ele se importa comigo, ele quer que eu saiba da verdade, ele não quer que eu viva enrolado nas filosofias e nas confusões que existem aí nesse mundo. Portanto, ele me deu uma série de revelações, me deu a Bíblia, me deu Jesus, mas também me deu o ministério profético, para que eu possa compreender, e diante das situações difíceis, do cenário religioso que nós temos hoje, nós podemos entender o que é verdade e o que é erro, o que é engano satânico e o que é aquilo que eu posso crer mesmo. Deus me ama
e Ele se revela. Saia daqui sabendo disso. E eu quero fazer um desafio para você último. Aproveite, nós temos aqui nessa igreja um centro white onde você pode ler os livros. Você tem acesso para compreender. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar agora nossa mensagem. Através de uma oração, quero convidar você a curvar sua fronte para nós orarmos a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque diante de um mundo confuso, cheio de teorias, diante de um cenário religioso também confuso, o Senhor nos faz um chamado na Bíblia: sai dela, povo meu, sai da confusão. Mas o Senhor não nos deixou no escuro, Senhor, a tatear pela nossa própria força. Não, o Senhor nos deu a revelação bíblica para compreendermos a Tua vontade, os Teus princípios, como viver seguro nessa época. O Senhor também deu o ministério dos profetas, o dom profético, como uma luz menor, ajudando a esclarecer a luz maior, como um telescópio nos ajudando a compreender e a desviar das armadilhas de Satanás. E nós queremos Te louvar porque o Senhor nos deu esse ministério também. Quando estudamos, nós podemos ter a certeza que essa mulher simples, uma pessoa como qualquer um de nós, que temos dons variados, um de pregar, outro de cantar, outro de fazer amizade, ela recebeu esse dom como um presente do céu, para nos ajudar a vivermos seguros nesse mundo. Portanto, Senhor, ajuda-nos a aproveitar esse dom, a buscarmos o conhecimento cada dia mais e nos aproximarmos de Ti. Abençoa essa igreja, que o Senhor deu esse presente. Isso me mostra que aqui, Senhor Deus, o Senhor tem um plano para a nossa vida, o Senhor nos ama, a ponto de nos dar todas as ferramentas possíveis, para que não fôssemos enganados pelo inimigo. Abençoa cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.